Vocês estão felizes com Jesus? Vocês são o povo mais feliz da terra? Porque vocês vão morar onde? No céu, né? E olha, diga aí para a pessoa que está do teu lado. Você é crente raiz mesmo, viu? A chuva não impediu você de vir na igreja hoje. Você é crente raiz mesmo. Louvado seja Deus. Tá vendo os crentes aqui, pastor Vinícius? Pastor Vinícius está conhecendo aqui os crentes. Louvado seja o nome do nosso Deus. Brincadeiras à parte. Cada um tem seus motivos, né? Eu creio que a chuva não inibe ninguém de vir à presença de Deus, não. É o nosso próprio coração que faz isso. Não é a chuva. Não é a chuva, não. Mas nós estamos num culto de ceia. A mesa está linda aqui na frente. Com muito amor, com muito carinho, colocada aqui para os irmãos nessa noite, para todos nós nos achegarmos à mesa. E nós estamos também na série, como a Genevieve já falou aqui, Tia G, no início do culto, lições de vida. Como é bom ter lições de vida, né? Parábolas do Mestre. Pastor Beto falou no culto passado sobre a dracma perdida, palavra tremenda, sobre os valores espirituais que nós perdemos dentro de casa. E que a mulher precisou acender a candeia. Ele até trouxe uma imagem da candeia, mostrou aqui para todos a foto, né? Vocês lembram? A lâmpada de antigamente como era, não é essa moderninha não, era bem diferente, né? Bem diferente. E também no culto nos lares, na quarta-feira, o Roger trouxe uma mensagem sobre o servo vigilante, uma lição tremenda, né? Que o servo vigilante, ele está sempre cheio do Espírito Santo, a candeia dele está acesa, e ele está sempre pronto para servir, amém? Então, ambas as parábolas, tanto do pastor Beto quanto do Roger, falaram sobre manter acesa a candeia, a lâmpada do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o óleo da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E nessa noite, nós também temos uma palavra aqui, quentinha, saindo do forno para o nosso coração, e o nosso tema dessa noite é saúde na visão. Você precisa? Diga assim, eu preciso. Porque se você reconhecer que você precisa, a palavra vai entrar, vai encontrar um solo fértil, e vai fazer morada, e vai crescer essa semente, vai germinar 100 por 1 aí dentro do teu coração. Essa parábola da candeia, ela está em Lucas 11:34 e também em Mateus 6, que é onde a gente vai abrir, tá? Mateus 6, de 22 a 23. Nós vamos ler o que o Senhor Jesus estava dizendo, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 6, 22, 23. Localizaram? Glória a Deus, podemos ler? A palavra diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Vamos ler mais uma vez com entendimento. Jesus dizendo, os olhos são a candeia, vai acompanhando aí, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Termina de ler o restante, você. Termina de ler. Leia para você. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas. Pai, tua palavra viva, poderosa e eficaz está aqui nessa noite. Já cantamos para ti, engrandecemos o teu nome nessa noite, mas agora, Pai, nós queremos te ouvir. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo a nos ministrar, queremos calar, silenciar toda voz que não provém do céu, toda voz da nossa carnalidade, racionalidade, fecha agora, Pai, anula essas vozes, deixa somente o teu Espírito Santo falar conosco. E como o profeta Eliseu orou, Pai, diante daquela situação em que ele estava em perigo,
Estavam lá, Pai, soldados de um exército poderoso querendo pegá-los, mas ele orou para que os olhos do seu servo fossem abertos, para que o servo dele enxergasse, Pai, aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. Então, nessa noite, como o profeta Eliseu orou, eu também oro, Pai, por esta igreja, pela minha vida, pela minha visão, pela visão das pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, para que a gente veja quão grande é o exército celestial que está acampado neste lugar, que está acampado onde nós andamos. Quão grande, tão tremendo é esse exército poderoso, com cavalos e carros de fogo, com anjos com espada desembainhada. Pai, abre a nossa visão espiritual para que os nossos olhos, Pai, vejam as revelações da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Jesus está aqui, fazendo o Sermão do Monte, conhecido, né? Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Ele está falando para os discípulos dele. E claro que, quando Jesus começava a falar, não ficavam só os discípulos, aparecia uma multidão para ouvir. Mas Jesus estava falando aqui para os discípulos dele. Então, quem tem ouvidos de discípulos, vai entender o que Jesus está falando nessa noite. Assim como os discípulos dele estavam lá, captando a mensagem do mestre. Ele estava ensinando lições de vida. E Jesus, ele está falando sobre os olhos bons e os olhos maus, nesse trechinho. Só que não é só esse trechinho que Jesus estava falando. Nós vamos entender dentro de que contexto Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Ele estava começando a falar que para ter uma visão iluminada, a gente precisa ter essa visão espiritual aberta, essa visão espiritual iluminada, que só o Espírito Santo pode trazer isso para nós. Só a caminhada com Jesus pode trazer isso para nós. Só o olhar para a palavra de Deus, o olhar para Cristo através de sua palavra, é que traz para nós essa visão com saúde, essa visão espiritual com saúde que nós precisamos. E ter saúde no olhar, meus irmãos, minhas irmãs, é o que nós estamos mais precisando nesses últimos tempos. Pelo país que a gente vive, a política como está, os noticiários quando a gente escuta, a gente tem que ter essa saúde no olhar. Nós estamos vendo que não está tudo bem, porque falar que está tudo bem também é um olhar doente. Mas também não podemos falar que nós não somos o povo da esperança, da fé, nós não podemos falar que está tudo arruinado, tudo perdido, porque a nossa esperança, ela tem um nome. Então, o nome da nossa esperança se chama Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ter a nossa saúde da visão através da palavra de Deus, para que o nosso corpo também seja saudável. Porque quanto mais a gente vai se enchendo de coisa negativa, e a gente não vai aqui para a palavra de Deus, mas se enche só de medo, de situações, de notícias ruins, o nosso corpo também vai adoecendo com isso. As trevas vão entrando. Então, nós precisamos encher o nosso corpo daquilo que ele já é cheio. Quem aceitou o Senhor Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, sabe quem habita dentro do seu coração. O Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele tem essa função aqui dentro, de nos convencer, direcionar e nos dar essa saúde visual. A gente está vendo que está difícil, mas nós temos um olhar saudável, porque o nosso Mestre Jesus nos ensinou isso na palavra. Ele ensinou que os olhos bons traz para nós uma vida mais tranquila, aqui dentro, ó. Essa casa aqui, o coração mais tranquilo, as emoções mais tranquilas. Então a gente precisa entender o que Jesus estava dizendo. Não fecha a sua Bíblia não, mantenha ela aberta, por favor, em Mateus 6, para a gente entender um pouquinho do contexto. Um pouco antes de Jesus dizer isso aqui para nós, os olhos são a candeia do corpo, ele estava falando algo específico para entrar nisso. Ele estava falando sobre o acúmulo, preste atenção na palavra, o acúmulo de tesouros no céu em contraste com o acúmulo de tesouros na terra. Vamos ver a palavra. O que ele está dizendo aqui, ó? Dá uma olhadinha. No 19, vamos ler, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí Jesus segue, falando o que nós lemos. Os olhos são a candeia
do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E ele continua: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões vai dizer assim, as riquezas. Então Jesus, ele estava dando uma lição de vida aqui sobre o que a gente quer guardar nos cofres, no nosso acúmulo de coisas, no cofre terreno e no cofre celestial. Então ele fala para os discípulos, tentando explicar da melhor maneira possível, através dos olhos, porque é aqui que entra a cobiça da vida, né? Os nossos olhos são muito cobiçosos, é aqui que a gente muitas vezes não agradece muita coisa e acha que o outro tem mais que a gente e que a gente merece ter mais que o outro, né? Mas a graça não fala disso, de merecimento, não é verdade? A graça não fala disso. Então o Senhor está falando aqui para os discípulos que o melhor a se fazer, os tesouros mais valiosos que eles deviam se preocupar em colocar num cofre, seriam os tesouros guardados no céu, onde o ladrão não pode atacar, onde a ferrugem não pode corroer, onde a traça não pode cortar as cédulas. Então Jesus estava falando isso, e Jesus usa então os olhos para dar essa explicação, e ele começa dizendo, e aí nós vamos entrar na palavra, olhos bons, os olhos espirituais. Ele está falando de olhos espirituais, ele não está falando desses olhos físicos, não, porque tem muito cego, e a gente sabe disso pela Bíblia, que enxerga muito melhor espiritualmente do que nós que enxergamos bem, que temos a visão aí para ver as cores, o dia e tudo mais. Então Jesus fala que os olhos bons é quem tem uma visão iluminada. Ele falou isso na palavra dele. É uma forma positiva da gente enxergar a vida, irmãos. A forma de ver o que está ao nosso redor, a nossa forma de viver é uma forma de ver de forma iluminada. A nossa forma de tratar as pessoas. Uma pessoa que tem bons olhos, Jesus deixou isso claro aqui no texto dele, é uma pessoa cujo bem é o seu lema de vida. O bem está dentro dela. E pelo bem estar dentro dela, ela não consegue ver as coisas ruins como os outros veem. E ela quer fazer esse bem como lema de vida. E Jesus fala de alguém que tem o interior saudável. Quem faz o bem, quem enxerga as coisas boas, quem tem os olhos bons, tem um interior mais saudável do que quem não vê. Isso é lógico, não é? Você vê que uma pessoa amarga é uma pessoa que ninguém gosta de estar perto, mas uma pessoa dócil, uma pessoa amável, as pessoas gostam de estar perto dessa pessoa. Então Jesus está dizendo isso, que quem tem esses olhos de fazer o bem, esses olhos de olhar para a vida de uma forma diferente, é quem vai se preocupar em guardar os tesouros lá no cofre do céu, e não no cofre terreno. Ele está falando sobre isso. Ele está falando de valores eternos que o dinheiro não consegue comprar. O dinheiro compra uma cama muito confortável, a maior que tem, a mais fofa, mas ele não compra o teu sono, a não ser que você tome psicotrópicos para dormir. Ele não te dá essa paz de consciência, o dinheiro não te dá essa paz de consciência para você deitar e pegar no sono, porque a palavra diz que só o Senhor nos faz repousar em segurança. Então ele está falando disso, que os valores eternos são muito diferentes desses valores terrenos aqui. Ele está falando da gente guardar os bons tesouros lá no cofre celestial. As nossas boas ações, as nossas boas decisões, igreja, aqui junto comigo, as nossas boas atitudes, as nossas atitudes positivas na vida. A pessoa generosa é o que Jesus está dizendo, que são as pessoas que têm esses olhos bons, os olhos espirituais, que vai enxergar o dia com mais qualidade. Tem gente hoje que amaldiçoou a chuva, questão de visão. Tem gente que vai dizer, não, a chuva é uma bênção. Eu amo chuva. Então o Senhor está falando disso, da gente enxergar o dia com qualidade. Mesmo quando o dia está muito difícil, você ainda consegue, pelos olhos espirituais, ver coisas boas no meio da dificuldade, porque toda dificuldade nos faz aprender algo. Enxergar a vida com cor. A pessoa generosa, ela consegue ver isso. Cor na vida. Ver detalhes. Ela olha a rosa
Mas ela não fica preocupada com tanto de espinhos. Vai conversar com um pessimista para você ver como a visão dele é. Ele vai falar, nossa, essa flor está cheia de espinho, me machucou. Mas uma pessoa generosa, uma pessoa que tem os olhos iluminados, ela vai olhar, nossa, que rosa linda. Olha as pétalas, que coisa linda. Olha as cores. E cada uma mais linda que a outra. Olha o botão abrindo, ele não vai olhar os espinhos. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. O nosso olhar diz muito sobre como está o nosso interior. E essa pessoa vai ser essa pessoa luminosa. Onde ela chega tem essa luz, porque ela carrega essa luz no olhar. E essa pessoa também, dos olhos bons, ela vai ter atitudes que agradam a Deus. Ela é mais feliz. Você vê ela sorrindo, independente do problema que ela tem lá na casa dela, no trabalho dela, com a perseguição do chefe, com aquele colega que maltrata você no trabalho, com aquele que te puxa o tapete. Independente disso, ninguém rouba o brilho do Espírito Santo de uma pessoa que tem os olhos iluminados. Ninguém consegue fazer isso. E também essa pessoa, ela é contente com o que ela tem. Não é aquela pessoa que fica assim, nossa, a grama do vizinho está verde, né? A nossa aqui está seca. Claro, você está perdendo tempo cuidar da grama dele. Se você estivesse perdendo tempo cuidar da sua estava tão verde ou talvez até mais bonita que a dele. Mas você está preocupado com o que o outro tem, não com o que Deus deu nas tuas mãos. Então isso também, ele está chamando a nossa atenção aqui. Que uma pessoa luminosa, iluminada, ela se arrepende. Ela sabe quando ela pisou na bola, ela sabe quando ela desagradou o Espírito Santo, ela vai para a presença de Deus, ela fala com o Pai. Ela também é uma pessoa que se perdoa e perdoa os outros, porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e seres humanos falham, erram. Então uma pessoa iluminada, com os olhos bons, ela vai entender, poxa, essa pessoa hoje não deve estar num bom dia, ela está falhando, mas eu também falho. Eu já falei aqui para vocês, quando a gente aponta para as pessoas, a gente tem que olhar primeiro no nosso espelho e dizer, ô pessoinha difícil na frente desse espelho, não é? Não é só o meu chefe que é difícil, não é só o meu patrão que é difícil, não é só a minha cunhada, o meu genro, não. Todos somos difíceis, todos nós somos difíceis. Não existe bilu teteia. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas de alma. E não adianta a gente falar o contrário. Pergunta para quem mora com você em casa. Quem mora com você em casa vai dizer perfeitamente quem você é. Né, pastor Beto? Fica quieto, tá? Conta para ninguém, não. Eu dei bronca nele por causa da chave. Ele me entregou aqui. Aquele dia eu fiquei brava com ele. Muito brava. Mas já me arrependi, já pedi perdão. Né? Tá tudo certo, pastor. E a chave não encontrou ainda, né? Tá. E você que não me perca a outra. A revanche. Você que não me perca a outra chave. Oh, meu Deus. E aí, eu estava falando para vocês, né? De perdoar as pessoas, né, pastora Adriana? Perdoa as pessoas. E a gente sabe que as pessoas são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. Nós não temos a família perfeita, nós não temos a igreja perfeita, nós não temos pastores perfeitos, nós não temos membros perfeitos, nós não temos perfeição. A perfeição é só em Cristo Jesus. E nós estamos em obras a cada dia, de glória em glória, até o grande dia. Amém? Louvado seja Deus. Então, a pessoa que tem essa luminosidade, esses olhos iluminados, ela vai entender que o próximo precisa de ajuda, que nem sempre eu posso apontar, mas eu posso aconselhar, eu posso ajudar. A pessoa com esses olhos iluminados, ela enxerga a vida pelo prisma do Evangelho, pelo prisma do céu. A gente falou, deixa o céu descer aqui na canção, deixa o céu descer. Quando o céu desce, a nossa visão também muda para as coisas. Se a gente pede o céu na nossa casa, a nossa visão muda com relação ao nosso cônjuge, com relação a um problema que a gente tem com o filho, com relação a um problema que a gente tem familiar, um problema financeiro. A gente muda a visão pelo prisma celestial, é isso que Jesus está dizendo. Vocês têm que entender, ele está falando para os discípulos, nós estamos aqui nessa noite com os ouvidos de discípulos. Jesus estava ali, ó, na pressão, fariseu apontando ele, falando mal dele, gente criticando, e ele, olha, olhai os lírios do campo. Já pensou que paz? Olha lá os lírios do campo, deixa você ir para lá, sossega a tua alma, olha os lírios, que coisa mais linda. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindamente como esse lírio está se vestindo. Deus vestiu o lírio. Ele também celebra as crianças. Não impeça as crianças de vir até mim.
Deixe vir as minhas criancinhas. Jesus ali, ó, cheio de ministração para fazer, de coisa, de gente para ganhar para Jesus, né, para Ele mesmo, para o reino dele. Ele lá, ó, com a missão da cruz, que ele sabia o que ele ia enfrentar. Nós estamos num culto de ceia e ele estava ali celebrando as crianças, sabe, tendo paciência de ensinar. Olha, seus cabeças duras, não faça assim, faça com amor. Presta atenção nos teus olhos, onde você põe os teus olhos, discípulo amado. E Jesus está ali, fazendo essa coisa linda. E antes dele ir para a cruz ainda, ele tem aquela paz, aquela serenidade, que ele já tinha chorado lá no Getsêmani, já tinha suado sangue. Ele canta um hino. Quando ele está servindo a ceia, ele canta um hino. Ele canta com os discípulos, tranquilamente, antes de ir para a cruz. Isso é enxergar a vida, mesmo que você esteja na pressão, mesmo que você esteja sendo perseguido no seu trabalho, mesmo que você esteja ali, ó, na lista de corte, você tem que aprender a olhar as coisas com os olhos bons, os olhos espirituais que Jesus está falando para nós. Ele está dizendo que essa pessoa expulsa toda a treva, porque quem tem as trevas nos olhos não tem como expulsar, a não ser que o Espírito Santo entre e ela se arrependa de muitas coisas. Agora nós estamos entendendo aqui que a gente pode expulsar essas trevas que querem muitas vezes tirar a nossa visão espiritual e ver a vida com os bons olhos. Ele fala isso para nós nessa noite, porque ver a vida com os bons olhos vai trazer saúde, a ansiedade vai diminuir, a depressão vai sumir, em nome de Jesus. Porque muitas coisas que nós produzimos na nossa alma é justamente por causa do nosso olhar adoecido. Olha, estão tramando contra mim, viu? Eu não sei não. Sabe aquela síndrome de perseguição? Olha, lá no meu trabalho tem um motim, olha, lá na igreja também tem um grupinho conversando, não sei não, mas acho que elas vão me excluir do grupo. Acho que elas estão falando alguma coisa de mim ali. Então, esse tipo de coisa vai adoecendo. Você está sofrendo antes da hora, você está sofrendo antes do tempo por causa da tua visão que está adoecida. E quando a gente entende o que Jesus está falando aqui, veja a vida com os bons olhos, com os olhos iluminados pelo Espírito Santo, isso vai trazer saúde até nos nossos ossos. Até nos nossos ossos traz saúde, nas células, no cabelo, no olhar, em tudo, no sono, em tudo. Então ele está dando um conselho muito sábio para nós aqui. E o segundo, Jesus falou dos olhos maus, trevas, escuridão. Claro que quem tem os olhos maus é o contrário de tudo isso aqui que ele já ministrou no nosso coração nessa noite. É uma pessoa mesquinha, já começa por aí, que só pensa em si, que tem uma visão infeliz da vida, materialista, autossuficiente, ingrato, e tem uma lista. Não consegue celebrar a vida, não vê vitória no irmão e muito menos na sua vida, não vê cor nos dias, tem dificuldade de relacionamento com as pessoas, tem muito dificuldade de relacionamento, porque ninguém é bom o suficiente para fazer no lugar dele ou para conviver com ele, entende? Então existe esse tipo de pessoa, que ela é muito autossuficiente, que ninguém pode fazer melhor que ele, ninguém vai substituir ele. Essa pessoa está em trevas. Sinto dizer nessa noite, mas é a palavra de Cristo. Essa pessoa aqui, materialista, ingrata, ela gosta de acumular nos cofres da terra. Tudo que ela faz é para seus próprios interesses, nada para o reino e para o próximo. Jesus estava dizendo exatamente isso. Essa pessoa em trevas, ela vai buscar tesouros na terra, onde o ladrão vai roubar, onde vai acabar em nada. Porque na sepultura, para onde nós vamos, está escrito na palavra, né? A gente não vai levar nada, nada. Não tem cofre na sepultura. E se tiver, ladrão entra e rouba até aliança, dente de ouro dos cadáveres, né? Ladrão assalta. Então, não é sobre isso. Deus está falando para nós tomarmos cuidado com aquilo que a gente tem olhado. O coração dessa pessoa em trevas é um coração corrompido, com uma visão negativa, uma visão pessimista, turva. Ele vê fisicamente, assim como a gente está se vendo aqui. Ele vê fisicamente, mas espiritualmente ele não consegue enxergar um palmo adiante do seu nariz. Porque ele está tão preso nos bens materiais, na sua vida mesquinha, na sua visão tacanha, visão pequenininha, e o coração dele não está convertido.
E aí ele vai apresentar maus comportamentos, ele vai apresentar más decisões, ele vai apresentar más palavras, vai sair o que o coração dele está cheio, más atitudes, é uma pessoa desobediente a Deus, egoísta, ingrato, avarento. Tudo que é ruim, gente, é treva. Treva é exatamente isso, tudo que é ruim. E orgulhoso, presunçoso. É a pessoa que é contaminada pelos padrões do mundo. O mundo coloca isso para nós. Mas nós não somos governados, o povo de Deus não é governado pelo mundo. Nós estamos no mundo, mas de passagem, nós somos cidadãos do céu. Nós somos governados pelo Evangelho de Cristo, pela palavra de Deus. Então, nós temos que fugir desse tipo de olhar aqui. Eu poderia projetar 2 Timóteo, por favor, quem está na mídia? 2 Timóteo 3 mostra uma lista de coisas do homem dos últimos tempos. E eu vou ler para vocês. E é o olhar mau que Jesus está falando. A impiedade dos últimos dias. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Conselho, afaste-se desses também. Está bem claro aqui o que a palavra diz para a gente fazer. Se é para a gente se afastar de gente assim, imagine olhar como eles. Assumir esse olhar, não. O mal, a escuridão, os pensamentos ruins vão dominar esse tipo de ser humano. Por isso que ele fala, se essa luz que há em ti, se essas trevas são a luz que há em ti, quão tremendas trevas são, porque se você deixar, cresce, aumenta, e vai perdendo a noção de quão em trevas está. E aí vai adoecendo todo o restante do corpo. E uma pessoa doente, ela consegue deixar mais pessoas doentes onde ela está. Ela tem esse poder de adoecer não só ela, mas outras pessoas. Então, uma vida tomada pelas trevas, ela não vai ter limite mais do que é certo ou errado. Então, a maldade vai aumentar cada dia nesse coração. Por isso que Jesus estava alertando. Cuidado com o olhar. Vai fazer tudo por interesses pessoais e egoístas. Se for pensando nela, tudo bem. Reino, nem pensar. Igreja, muito menos. Investir no reino de Deus, mais nunca. Eu quero é juntar tesouros aqui na terra. Eu quero é encher meu cofre aqui. Mas Jesus está falando algo muito precioso para nós nessa noite. Tesouros no céu. Só vai juntar quem tem visão espiritual. Quem não tem visão espiritual não consegue encher os cofres celestiais. Porque nós vamos receber galardão. Não se esqueçam que existe um livro que está tudo sendo registrado sobre a nossa vida. Cada um de nós, individualmente, vamos nos apresentar à sala do trono e vamos receber o nosso galardão de acordo com as nossas obras. Isso é palavra de Deus. Então, quem é que vai juntar tesouro lá, no cofre celestial? Quem tem visão de reino, quem entendeu o Evangelho, quem está procurando entender o Evangelho, mas mais do que ler o Evangelho, praticar o Evangelho. O Evangelho ele é praticado em obediência. Duas pessoas, meus irmãos, eles podem olhar a mesma coisa e fazer um diagnóstico totalmente diferente. Vou dar um exemplo. Os fariseus, quando viam Jesus andando e dizendo que ele era o Messias, o Salvador, eles ridicularizavam, olha a visão deles, olhos maus. E eles falavam, isso aí é um agitador, um beberrão, esse aí come e bebe com pecadores. Era assim que eles enxergavam o Messias, o Salvador. Mas o cego, Bartimeu, está lá à beira do caminho, o cego Bartimeu, ele não estava enxergando como os fariseus, ele estava com a visão espiritual muito mais aguçada. E ele disse assim, ouvindo, porque ele era cego, ó, Jesus está vindo aí, ele cura, o Messias está vindo aí. O que ele fez?
Ele começou a gritar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele recebeu a cura na visão. Ele era cego, duas perspectivas de olhar. Só que espiritualmente falando, ele enxergava muito melhor do que os fariseus que viviam com a lei na mão e não estavam fazendo nada conforme estava escrito. E por isso que Jesus sempre fazia uma crítica à postura farisaica, à postura dos fariseus, por isso. A forma como eles enxergavam era a forma mesquinha. Eles exploravam a viúva, não faziam o que precisavam para as pessoas e gostavam de se aparecer em praça pública. Então veja bem, duas pessoas conseguem olhar totalmente diferente. Uma situação, uma coisa, um objeto, uma pessoa. Olhares maus, olhos maus e os olhos bons. Aí o diagnóstico que a gente faz das coisas é que vai mostrar a qualidade da nossa visão. Para mim ele é um agitador. Não, para mim ele é o Salvador, o Messias, o esperado da minha alma. Então eu faço um diagnóstico conforme eu olho. E isso vai implicar na minha qualidade de visão. A minha visão vai ser curada à medida que eu deixar o Espírito Santo me curar. À medida que eu disser, Espírito Santo, corrige a minha visão. E Jesus termina dizendo, para os discípulos, vocês leram aí comigo, ninguém pode servir a dois senhores. Ou do lado de cá ou do lado de lá. Não existe meio morno, não existe para Jesus. Ou você é ou você não é, ou você é de Deus ou você adora as riquezas. E Jesus não estava pregando contra as riquezas, gente. Não, não é isso. Mas contra a mesquinharia, a avareza, você não respeitar as pessoas, não investir no reino, não se preocupar com almas, não abençoar missionários. É isso que ele estava dizendo? Colocar o seu dinheiro no cofre da terra, investir só para você, só para tuas coisas, só para o teu umbigo, só para suas coisas pessoais, para a sua família, enquanto você pode abençoar outras pessoas e está colocando esse dinheiro, esse investimento, essa riqueza, esse poder, lá no cofre celestial, onde os tesouros ficam escondidos, protegidos, que é o nosso galardão. Deus está falando sobre isso. Ou a gente vai servir um Senhor ou outro. A gente pode escolher, ele estava falando isso para os discípulos, Deus ou as riquezas. Você vai querer acumular o dinheiro, você vai querer acumular riquezas, sendo que você pode estar abençoando tantas pessoas, tantas vidas, investindo em tantas coisas. E o dinheiro, o teu pastor falou isso domingo passado. Na Bíblia, Jesus chamou ele de Senhor. Porque se a gente não tiver cuidado com a nossa mesquinharia, com a nossa avareza, a gente realmente transforma o dinheiro num senhor. E a gente passa a ser escravo. Totalmente dependente daquilo. Então o Senhor está chamando nossa atenção hoje. E somente com olhos iluminados. Por quem? Pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, é que nós podemos servir a Deus. A gente vai ganhar o que é necessário para a nossa vida. Mas lembrando de abrir a mão e abençoar. Abençoar quem precisa. Olhar para aqueles que estão excluídos, olhar para que o Evangelho seja pregado em lugares que nem sequer chegou ainda. Tem tanta missão para investir, tem tanta coisa no reino para fazer. Eu estou usando aqui esses óculos e eu não enxergo nada da letra da minha Bíblia se eu tirar ele. Isso aqui é um óculos que corrige o natural. Se eu tirar, eu não enxergo, eu não consigo ler, eu tenho que pôr o óculos. Então, esses óculos, ele corrige o que é natural, mas o que o Senhor está falando, a perspectiva que Deus está trazendo para nós essa noite, é que é só o Espírito Santo que pode corrigir o que nós precisamos, porque não é essa visão natural, é a visão espiritual, é a visão da nossa consciência de quem ouve a palavra de Deus e faz alguma coisa quando ouve a palavra de Deus, responde a essa palavra, em atitudes, em mudança de caráter, em mudança da visão, em lapidação do ser. É disso que o mestre está falando. Então, nessa noite, chama você aqui, precisamos de saúde na nossa visão. Todos nós precisamos dessa saúde. E o que a gente vai pedir para o Senhor? As lentes iluminadas do Espírito Santo, que só Ele pode dar.
Só o Espírito Santo pode nos fazer enxergar a vida como Jesus está ensinando aqui nessa noite. E existe um colírio. Ele voltou. Existe um colírio celestial para a gente valorizar o que a gente tem aqui nessa terra, mas não de bens materiais. Valorizar as riquezas da palavra de Deus, como foi hoje na abertura dito aqui. O valor que a palavra de Deus tem na minha vida, o que eu aprendo com ela. Então, esse colírio celestial é o que vai fazer a diferença na minha vida. Não é um colírio que se acha na farmácia. É o colírio que está escrito em Apocalipse 3, 17 e 18, que o próprio Jesus falou para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era rica, tinha lãs para fabricar os melhores tecidos, tinha ouro, era riquíssima, e tinha também um bom tratamento de visão para quem precisasse. Mas foi chamada de pobre, cega e nu pelo Senhor Jesus. Pobre, cega e nu. E Jesus diz: compre de mim, Laodiceia. Compre de mim, igreja. Colírio celestial para os teus olhos. Sabe o que Jesus estava falando para Laodiceia? Deixa de ser autossuficiente, de achar que você pode fazer tudo. Igreja Laodiceia, deixa de ser orgulhosa. Eu quero que você enxergue pelo prisma do céu. Você tem tantas coisas, mas você está autossuficiente. Jesus convida a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, a comprar dele ouro refinado puro, a comprar dele vestes novas, porque aquelas lá já não serviam, não estava agradando mais o Senhor, e comprar o colírio celestial para o espírito da igreja. O que é importante para uma igreja não é acumular tesouros aqui, não é acumular tesouros aqui, impérios, não. A gente vê tantas igrejas fazendo isso. Nós temos que acumular os tesouros no céu, tesouros eternos, ganhar almas. Todos os recursos investidos aqui do reino para o reino devem se voltar. Então você sempre tem que prestar atenção nisso. Se há realmente evangelismo onde você está, se o pregador que você gosta tanto de ouvir pela internet, se ele é um pregador que não se preocupa tanto com os tesouros terrenos, cuidado com os mestres aos seus próprios olhos, tem derrubado muita gente, afastado muita gente de Cristo. Os mestres que nós escolhemos, nós temos um mestre, o bom mestre, e a palavra dele está sendo exposta nessa noite. E o rei Davi, o orador Davi, ele disse lá em Salmos 34:5, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Olha que coisa linda. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Quer ter uma visão iluminada? Continue olhando para Cristo. Continue olhando para a obra dele, salvadora na cruz. Continue olhando para o Evangelho. Nós vamos ouvir essa canção e eu vou orar com vocês. E já o pastor vai fazer a cerimônia da ceia. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desampara.
face, verei a tua glória, verei a tua glória. E os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. E os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Vamos orar nessa hora. Vou pedir para você, do jeitinho que você está, sentado aí mesmo, coloque suas mãos sobre os teus olhos. Vamos entregar os nossos olhos para o Senhor. E ore comigo com fé nessa noite, pedindo saúde na visão espiritual, as lentes iluminadas do Espírito Santo, o colírio celestial que Ele ofereceu para Laodiceia. Nós queremos receber, Senhor, nessa noite. Que venha, Senhor, pingar essas gotas no nosso espiritual, na nossa visão espiritual. Nós precisamos enxergar aquilo que realmente tem valor eterno, Pai. Valor eterno, Senhor. Você vai repetindo comigo essa oração nessa noite. Ore com fé pelo toque do Espírito Santo. Diga comigo: os meus olhos estão iluminados pelo Espírito Santo e o meu corpo recebe essa luz. Eu recebo cura através da minha visão, iluminada pelo Espírito Santo. E eu quero enxergar tudo como Jesus enxerga. Ser iluminado por dentro e por fora. E que a minha vida enxergue os tesouros no céu. A paz, a família, o amor, o reino de Deus, a generosidade, a salvação, as almas, o trono, o perdão, o servir, a Bíblia, a fidelidade, o socorro, a vida preciosa que eu tenho, Senhor, e a eternidade ao seu lado. Que eu aprenda nessa noite a juntar os tesouros celestiais, encher este cofre daquilo que os olhos do Senhor estão vendo. Eu declaro que a minha visão é saudável, em nome de Jesus. Amém. Que você receba essa palavra e essa oração no teu coração com fé. E viva isso que nós estamos cantando. Continue olhando para Jesus, porque só Ele nos deixa radiantes. Tudo pode até passar.